Bem-vindo ao Papo de Day Trade Renko Mais. Hoje vamos falar sobre Fibogap. O Fibonacci dinâmico, ou Fibonacci, como é conhecido por aí, eu chamo de Fibo Robô. Ele tem uma questão matemática inserida nele. Existe fundamentos na maneira dele ser traçado e tudo mais. Ele é baseado na programação universal de robô, para quem ainda não sabe. Para quem acompanha o canal, sabe que eu uso ele, que ele está inserido dentro do meu estilo operacional, do meu método operacional. E vou dizer bem a verdade, o Fibonacci ele faz uma diferença enorme para mim. Eu já fiquei sem usá-lo, por isso posso dizer isso. Na época em que eu fui estudar o Price Action do Allbrooks, eu deixei de usar o Fibonacci para estar prestando atenção em como era o operacional do Price Action. E como não tinha Fibonacci envolvido, então eu deixei de um tempo sem usá-lo. E hoje eu vejo que ele faz toda a diferença no meu operacional. Tem muitas pessoas que usam ele com eficácia. Tem os alunos do Marco Rossi, que foram as pessoas que continuaram aí o legado dele, que acabaram ensinando outros traders, assim como eu, que detém também grandes estatísticas relacionadas ao Fibonacci. Uma delas é essa questão do Fibogap, tá? Que é o que a gente vai estar falando hoje. Aqui na Profit a gente tem o preenchimento do gap, né? Nos tempos gráficos em Renko aqui, né? Esse aqui, ó, é o preenchimento. E na verdade o fechamento é aqui de ontem e aqui é um pequeno gap, mas é gap. Como diz o especialista em Fibogap, tem que ser tradeado, né? E aí vai a ideia do que, né? De como e onde nós vamos ancorar o Fibonacci. Então eu vou traçar aqui, ó. Esse aqui é o gap, tá? Aqui a gente teve um pequeno gapzinho de abertura no mini índice hoje. Eu estou fazendo esse vídeo porque hoje vou mostrar tanto aqui no mini índice quanto no mini dólar como que o Fibogap funcionou para ambos. Então, a princípio, o topo do gap poderia, né, ser dito aqui. E aí a abertura em gap, o preço ele andou muito rápido, ele foi muito rápido para baixo. Nós tivemos hoje um dado, o IPC americano, que acabou às 9h30, dando uma mexida tanto no mini índice quanto no mini dólar. No dólar mexeu muito mais, né? Quem estava posicionado ali provavelmente não estava esperando aquilo ali, então foi uma mexida muito forte. Enfim, então não teria como estar traçando nenhum Fibo até aqui, até esse fundo. Quando se há esse teste aqui, há a confirmação desse fundo, então eu traço um Fibogap. Só que, por exemplo, para mim, esse Fibogap é longo demais. Porém, vocês vão ver que ele foi feito o alvo dele no dia. Porque qual que é a ideia do Fibogap? A ideia do Fibogap é ser atingido o alvo de 161 no mesmo dia. Tá? E olha lá, olha o alvo de 161 aqui, ó. Então hoje, às 1h15 da tarde, o alvo desse Fibogap gigantesco aí, querendo ou não, né, foi atingido. E o que o Fibo ele pode estar ajudando a gente, né? Ele pode estar ajudando a enxergar os locais de entrada. Ele pode estar nos dando alvo. Ele pode nos dar regiões de suporte e de resistência. Então o Fibo ele ajuda a dar um direcional no dia para você. Eu gosto muito de usá-lo por causa disso. Ele me dá um direcional enorme. E o Fibogap é para isso também. Você tem que traçar o Fibogap no direcional do gap. Nem sempre vai ser atingido o alvo de 161, mas quase
que sempre assim, é uma estatística bem grande de que ele vai até um 61. Aqui, olha lá, ó, nós já fomos até o 205, ó. A gente tá no 4:30 da tarde ainda, tá? Tá cotando o preço aqui, ó, alvo de Fibonacci, tá? Então, esse Fibogap aqui de trás, desse topo e da primeira parada que o preço dá lá no 121.500, na região ali dos 600, 500, é onde está a ancoragem desse Fibo. E ele, na sua totalidade hoje, foi atingido até o 205. Os alunos do Marco Rossi e o Marco Rossi usavam apenas até o 161. Eu coloquei esse outro nível aqui para mim. Tem um motivo inserido nele, mas eu não vou estar entrando nele agora, porque não é o objetivo aqui desse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar sobre esse poder do Fibogap. É como que esse Fibo, podem ver, ó, olha até ele ser atingido o alvo, como que ele foi respeitando os níveis, ele segurou na ancoragem, aí ele mandou no 7,5, ó, quantos testes eu tive? 1, 2, na terceira falha aqui, você tem que entrar na venda. Ó o alvo aqui, 111, né? Porque aí tem a dinâmica que impera na questão do Fibonacci. 111, ó, eu tenho 400 pontos, 420 pontos no mini índice para estar pegando nesse trade aqui. Ainda mais, ó, a gente está ancorado nessa entrada aqui, por assim dizer, em cima de um padrão de box de Renko, né? Então, tem muita coisa aqui já dizendo para vender, né? Eu tenho uma resistência confirmada em topo triplo, né? Por assim dizer. Eu tenho uma falha de rompimento de 2 box. Eu tenho um nível de 7,6 do Fibo, que é muito importante. Então, a venda aqui é muito bem bacana de se estar fazendo ela, porque a probabilidade dela é bem grande, e não à toa que ela vai para o alvo. Aí, ela deu uma segurada no 111 e passou o 111. Quando toca um 2,7 aqui, aí nós abrimos os alvos de 161 e de 141. Aí ele segura no 127, passa por baixo do 27, segura, vai no 41 e, consequentemente, vai lá no 161. Então, para você trabalhar na venda aqui, tem bastante pontos de entrada. Eu tenho correções de 3 box, eu tenho bears, eu tenho correções aqui que me dão a oportunidade de estar entrando a favor, de estar buscando esse trade, né, entre níveis. Por exemplo, eu poderia estar entrando aqui no 111, no menos 11, no 111, para apenas ir até o 127, por exemplo, e pegar aí 280, 270 pontos, ou levar para o alvo mesmo lá, que seria um 41, que aí você já pegaria 500 pontos. Então o Fibogap, ele é um jeito, uma das maneiras de você estar traçando o Fibonacci, né, o Fibobô, que pode te dar excelentes oportunidades de trade. Outra coisa também que você poderia estar fazendo aqui, na vez de você ancorar ele lá naquele topo, você poderia estar ancorando ele na abertura, né? Aqui, na região da abertura também. Então também, provavelmente, o 61 foi tocado lá. 61 tocado. Vamos ver, ó. Foi até mais já, ó. 205, então já poderia até estender esse Fibo, mas também não vou estar falando sobre isso agora. Quero falar hoje sobre Fibogap. Acho muito interessante a gente aproveitar a ferramenta de Fibonacci para fazer isso. Então podem ver, ó, que de duas maneiras diferentes que eu tracei esse gap, eu tive o alvo atingido. Se eu olhar, eu tive as mesmas regiões respeitadas. Aqui eu tive o toque de um 48, né, ou do 50. O pessoal também do Fibonacci não usa, tá? Eu que coloquei aqui, eu que gosto de usá-lo. Ele já não foi tocado nesse outro Fibonacci, né, nesse outro traçado, por assim dizer. Nesse ele é tocado, depois ele é testado. Então aqui, ó, tem uma bela venda para você tentar levar até o 100. Então seria nada aí, ó, 555 pontos de movimento. É como eu sempre digo,
É necessário pegar os 555 pontos? Aí vai do seu estilo operacional. Ou você pode entrar e pegar ali 250, 300 pontos, fecha a sua operação, espera uma outra oportunidade, entra novamente para o direcional desse movimento 48100, pega aqui mais 240, 250 pontos. Então você pode estar trabalhando as suas entradas, trabalhando o seu operacional da melhor maneira que cabe a você, né? Isso aí é uma coisa, pessoal, que não tem como eu chegar e falar, ó, tem que operar desse jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Desenvolvimento de operacional só você mesmo vai conseguir tá fazendo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, é o quê? Olha como os níveis são respeitados, né? Da mesma maneira daquele outro traçado, aqui também respeitado. E tem uma outra maneira que a gente também pode estar traçando o Fibonacci, o Fibogap, né, por assim dizer, o Fibogap. Esse é o Fibogap. Então eu estou procurando o que? Traçar o topo anterior ao gap e o primeiro fundo considerado um fundo representativo para estar ancorando o meu Fibogap. Então é essa ancoragem enorme mesmo. Por exemplo, eu não trabalhei essa ancoragem aqui, eu trabalhei essa outra ancoragem que eu vou mostrar para vocês, que também dá para ser feita no Fibonacci. Que é o quê? Se a gente tem essa ancoragem que é o do Fibogap, a gente tem a ideia do Fibo interno, que seria o quê? Eu esperar o primeiro movimento do dia ser feito, e aí eu traçar um Fibo dentro desse primeiro movimento. Tem esse outro Fibo aqui que eu tracei, né? Que eu tracei aqui da abertura para a mínima. Seria mais ou menos essa ideia. Só que esse também, ele também está longo. Então ele está ainda associado a essa perna toda do gap. Para mim, o Fibo interno foi esse hoje. Então foi essa perninha aqui que eu tracei. Outra coisa bem interessante dessa perninha, ela tem aquilo que eu gosto muito de estar procurando sempre, que é o fractal 5, para estar traçando meu Fibo. Então eu sempre procuro uma perninha que tenha isso aqui, ó, pelo menos, que ela tenha os 5 movimentos a favor dela, para mim estar traçando esse Fibonacci. Eu tracei a favor da venda, por quê? Porque eu estou traçando esse Fibo na correção. Eu peguei a correção aqui, ou quando eu tracei o Fibo, ele estava aqui já. Então, eu peguei esse Fibo da correção, tracei ele para estar aproveitando todo o alvo que ele poderia estar me dispondo na continuidade aí do dia. E ele também funcionou muito bem. Tanto é que aqui coube a venda do 23 por 7,6, que é a chamada região do filé. São 370 pontos. Outra coisa também, por que eu tracei esse Fibo menor? Por causa do meu estilo operacional. Eu não gosto de ficar posicionado muito tempo, esperando alvos muito longos. Eu desenvolvi esse meu estilo operacional de pegar no máximo por movimento 300 pontos. Então qual que é a minha ideia? É pegar sempre uma perna assim. E é mais ou menos isso, ó. Aqui o que eu... Opa, tem uma travadinha. Esperar. Aí. O que eu espero aqui, ó? Tem 330 pontos nessa perna. Então é mais ou menos isso que eu busco. Como dentro dos meus backtests eu consegui enxergar isso, então eu comecei a trabalhar esse tipo de operação. Eu tentar pegar a perna mais lisa possível, que não me dê nenhum tipo de correção no meio, para que eu me sinta confortável de estar fazendo o trade. Você tem que estar desenvolvendo também isso para você. Você tem que procurar o melhor estilo operacional, aquilo que caiba dentro da sua ansiedade, dentro do seu psicológico, enfim, né? Hoje, aqui, ó, teve um movimento bem interessante, um padrão de candles, um padrão de box de Renko, que eu considero bem raro de acontecer, e ele é raro mesmo, que é o Shazam. A venda do Shazam aqui, ó, ele falhou o que? Eu tive 23,76, segurou no 7,6, voltou no 4,8 aqui. Quando ele voltou no 50 e segurou, fazendo essa correção aqui, porque isso aqui é um movimento correcional, tá? A probabilidade desse Shazam é que ele está corrigindo esses dois movimentos que veio aqui de trás, tá? Ele está corrigindo isso aqui.
Então essa é a correção desse movimento maior, que eu vou estar traçando novamente aqui em verde. Então esse movimento maior em verde é a correção aqui do Shazam. E aí a venda dele para quê? Se eu vendi aqui no 4.8, eu tenho como meta o 100, tá? O meu estilo operacional, eu faço isso. Então se eu entrei aqui, é para ir para o 100. É um scalp. 280 pontos. É um scalp bem bacana de se estar fazendo e é uma perna lisa, ó, bem rápida. A probabilidade dela estar sendo rápida aqui é enorme porque eu tenho pouca sombra nos boxes. Então provavelmente o preço veio muito rápido aqui. Aí o preço segura, ele vai, ele testa 4.8, testa novamente, e aqui ele falha, que foi aquela venda que eu já mostrei lá no outro Fibo. E a mesma coisa, ó, o alvo aqui, ó, 4.1, e os Fibos sendo respeitados. Mesma coisa, os níveis de Fibo são muito respeitados dentro do operacional de mercado. Isso é dado porque o Fibonacci, ele foi criado em cima da programação universal, que é dado pelos robôs de mercado. Então, por exemplo, esse Fibo, ó, eu posso estar estendendo ele. Olha só que interessante, ele já está indo novamente para o 205. Ó. Então é bem interessante como que o Fibo ele trabalha e como que o Fibogap é muito poderoso. O Fibogap, eu na minha opinião, das várias maneiras que se tem de traçar o Fibonacci dinâmico, né? O Fibo robô é a maneira melhor de se estar usando. Ele é muito forte, como é dito. Geralmente, ele no direcional dele, ele é feito, tá? No mesmo dia, o alvo, ou seja, ele é tocado no 61, como foi visto aqui, ó. Eu tracei o Fibogap aqui de 3 maneiras diferentes. E as 3 maneiras diferentes, o 61 foi tocado. O 61 foi alcançado como objetivo do trade, até mais, né? Como foi visto aí. Então, o Fibogap é sim muito poderoso. Sei que tem pessoas que não acreditam na ferramenta de Fibonacci, no uso dela, que acham que não tem sentido, mas tem sim, tá? Eu vejo isso acontecer. O pessoal, os alunos do Marco Rossi são muito fortes dentro do mercado e no operacional, não à toa também, porque detém o conhecimento dessa ferramenta. E não é só o conhecimento da ferramenta em si, não adianta você apenas ir lá e copiar os números e plotar os números iguais. Pode copiar tranquilamente. Você tem que entender a dinâmica do preço, tá? Como que o preço trabalha dentro do Fibonacci, para você estar usando ele também. Então, assim, é uma coisa que é simples a princípio, mas porém você tem que ter bastante tempo de tela usando ela, você tem que estar traçando, você tem que estar estudando ela para entender a dinâmica que o preço vai te dar usando o Fibonacci. E aí, é claro, dentro dessas dinâmicas que tem uma infinidade delas do Fibonacci, você vai estar usando as melhores para estar entrando. E aí, como eu já tenho em vídeos aí anteriores, que eu mostro o poder do Fibonacci com os padrões de box do Renko. Então, o poder que isso te dá de trade é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Ele te dá uma possibilidade de entrada. Por exemplo, por aqui, talvez até não conseguiria estar entrando, mas a partir daqui, ó, você está fazendo pequenos scalps até, ó, de 270, 250 pontos, que não são tão pequenos assim, para se dizer, ó, a favor do movimento primário, que é a venda está se mostrando muito forte desde a abertura. Nunca deixe de lado a abertura do preço, tá? Como diz o Lex, a única certeza que o trader tem quando o mercado abre é o preço da abertura, tá? Então olhe para a abertura e veja, olha onde a correção da abertura veio. Então, ou seja, é muito pouca correção, tá? Se você for ver deu uma travadinha aqui, o meu vídeo sobre correções, você vai entender que esse tipo de correção de 50%, ela tem um poder de força
de tendência enorme, tá? As correções de 50% de um movimento, elas tendem a ir aqui, ó, para o 61, tá? É impressionante também essa ideia. Essa questão da força de correção, eu aprendi com o Price Action, tá? Mas o Fibonacci alinhado a isso, pô, é você ir alinhando várias ferramentas já consolidadas no mercado a favor da sua leitura gráfica. É isso que a gente tem que estar buscando, conciliar o máximo de ferramentas úteis aos gatilhos de entrada para nós. E outra ferramenta que tem se mostrado muito, muito útil aí, principalmente eu vejo pelo pessoal que já fez a mentoria comigo, é a questão de a identificação dos padrões. Os padrões de box, eles te dão uma probabilidade de entradas com uma taxa de acerto muito maior. E aí, associado ao Fibonacci, você tem não só boas entradas, como alvos bem definidos. É aquilo que eu digo, se você vendeu aqui para recomprar aqui no 111, por que a dor do preço ter passado e ido muito mais além? Pô, se eu vendi aqui para pegar 430 pontos, por que eu estou arrependido que o preço andou 1.200? Olha como eu estava certo. Quando eu virei esse gatilho mental, foi que eu também comecei a entender melhor o mercado e principalmente eu comecei a dar valor naquilo que eu fazia. Porque a partir do momento que você desvaloriza aquilo que você fazia, a hora que você abre o próximo trade, ele acaba te estopando. E aí você entra naquela espiral de toma stop, quero recuperar, e acaba um dia positivo virando negativo. Então, elimine esse viés horrível que a gente tem como trader, de que eu entrei num trade e peguei tanto, só que ele andou tanto. Você predispôs já a estar entrando, você já teve o seu alvo fixo ali e pegou aquilo ali. Então, o que veio depois é a continuação do movimento do mercado. Sinta-se feliz por estar certo, de ter feito uma bela análise. Eu, pelo menos, faço isso. Então, viram aqui no mini índice que o poder do Fibogap é grande? Então agora vamos lá para o dólar, porque hoje aconteceu a mesma coisa no dólar. O dólar também mostrou o mesmo poder do gap. Vou novamente dar um zoom bem grande aqui para a gente ver a região do gap. Ó. Aqui foi o gap do dólar na abertura. Então, ó, fundo do gap. Poderia estar usando esse fundinho aqui? Também poderia. Mas como esse fundo maioritário aqui do movimento anterior, né? Ó, eu tenho esse fundo maioritário aqui, ele é o teste desse outro fundo aqui. Então, se esse fundo aqui é o teste e teve a continuidade do movimento aí para cima, então esse fundo aqui também passa a ser maioritário. Então, tem dois fundos maioritários formando aquilo que eu tanto gosto, né? Uma região de suporte. Tá? Então, essa região aqui é uma região forte, mas também vamos falar disso em uma outra ocasião. Então, com isso em mente, o que eu fiz aqui? Eu olhei aqui, falei, ó, aqui é o fundo. Quando ele me der um topo, eu vou traçar o gap. Poderia ter traçado nesse primeiro topinho aqui? Até poderia, mas foi muito rápido. Então eu não tracei aqui. Eu esperei esse topo aqui, o mercado começou a cair, eu coloquei o Fibogap. 9h30 da manhã teve o dado que mexeu o mercado. Isso aqui entrou em leilão o mercado nesse momento. E aí ele atingiu o alvo de 161. Então, assim, falar, pô, ele já foi pro alvo de 161, você já vê uma coisa. Aqui é muito difícil de alguém ter comprado, né? Provavelmente muitas pessoas estavam vendidas aí e acabaram sendo pegas de surpresa aí nesse preço indo para trás, né? Voltando aí com muita força, com tudo, com muita velocidade, né? Tanto é que acabou entrando no leilão. Enfim, então, comprar aqui era complexo, difícil. Não tão fácil estar fazendo essa operação. Então nem vou estar falando dela, mas a partir do momento que o preço tocou aqui um 61, olha só que interessante. Se você sabe que o Fibonacci, né, que o Fibonacci, ele é baseado na programação de robô, ao tocar um 61 aqui e começar a voltar, porque isso aqui foi feito por um movimento de dado de mercado, você já sabe, pô, essa perna aqui que eu tracei atrás, tem robô atuando nela. Outra coisa, se você olhar
aquilo que eu disse que é o meu jeito de traçar o Fibonacci. Isso que é interessante também do Fibonacci. Ele é muito eclético, tá? Ele é muito democrático. Você pode estar traçando ele da sua maneira, achar o seu Fibonacci. Mas é claro, como eu digo, tenta achar uma perna que você olhe e consiga identificar algum tipo de movimentação que possa sugerir que tenha tido robô no movimento, que é melhor ainda, porque aí vai acontecer o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só que interessante, né? Então eu tive as 5 puxadinhos aqui, eu tive esse fractal 5 na tendência, por assim dizer, né? E aí o preço foi lá, tocou 61. Beleza, então ele tocou 61, ele chegou no alvo. Aí o que eu tenho que esperar? Ou eu tenho que esperar ele vir aqui tocar o 111 para retomar, ou então o preço ele vai tomar a posição contrária e ele vai voltar lá para o ponto de origem dele lá, aonde o robô startou, por assim dizer, a sua ancoragem do Fibonacci. Eu chamo isso aqui de ciclo de mercado, tá? Isso aqui para mim é um ciclo de mercado, um micro ciclo de mercado, muito rápido, por assim dizer. Ele foi começado e iniciado ontem às 5 horas da tarde e foi finalizado hoje às 10 horas da manhã. Então, querendo ou não, foi 2 horas apenas de pregão para estar se fazendo esse micro ciclo de mercado. Mas foi feito, ele saiu do ponto original e voltou. E olha que legal aqui, ó. Menos 11. É uma dinâmica que eu já falei que eu não gosto muito de trabalhar. Por que eu não estou falando da venda aqui? Porque, tipo, é difícil, tá? Vender. Mas se você tá querendo então saber aqui da venda, se você conseguiu identificar, por exemplo, a melhor venda, o início dela tá aqui. Depois que eu já tive um bear, um sinal de continuidade que foi a correção de 2 boxes logo atrás do bear aqui. E aí eu tive um segundo bear no dia. Então esse bear aqui é a venda do 111 para 11. Eu tenho 2 alvos típicos, por assim dizer, que seria o 7,6 e o 23, tá? Por que o 23 e não o 48? Porque é o seguinte, dentro da dinâmica do Fibonacci, se o preço ele vem do 111, né, ele veio lá do 61, e aí ele falhou, o 111 está passando reto e vai embora, ele vai tocar o 7,6 e a probabilidade dele segurar no 7,6, falhar e vir pro 23 é muito grande. Então aí você não tem essa questão do 50% aqui no meio. Você esquece os 50%. Até eu digo, se às vezes o 50% te atrapalha, retira ele, tá? Fica sem. Trabalhe só 23, 7,6. Eu coloco ele porque a mim ele me ajuda. Mas se ele te atrapalhar, retire. E aí você vendeu lá e o alvo, 2 possibilidades. O primeiro alvo você tem aí um pequeno scalp de 8 pontos. E o segundo alvo você teria uma totalidade de 23 pontos no movimento. Então, para o dólar, bons trades. Claro, essa correção de 2 boxes, ó, olha aquilo que também eu sempre falo, né, das repetições que os padrões de Renko te dá, né? Olha que legal aqui, ó. Eu tive bear e correção de 2 boxes. Beleza, foi um em cima do outro. Mas a representatividade deles depois é a mesma, olha só. Bear, correção de 2 boxes. Aí aqui, ó, vendi no 100, mesma coisa, você tá olhando pro 23, ó. Se eu vendi lá, ó, eu tenho até 19 pontos de alvo. Como eu sempre digo, quer dizer que tem que pegar? Não, você pode pegar aí 10, 12 pontos, botar no bolso e ficar feliz. Ó, nessa perna lisinha tem 15 pontos, ó. Bem interessante. Então, a venda dele foi linda também aqui. Até que ele chega aqui no menos 11. Menos 11, com falha de rompimento de 2 boxes, é compra. Por que essa falha de rompimento de 2 boxes, que muita gente ouve eu falar, eu não gosto de vender depois ou comprar, né? Principalmente comprar depois que o preço rompe. Mas é porque aqui tem vários fatores corroborando, que é o quê? Se eu sei que aqui atrás, na ancoragem que eu usei, tem um fator de robô atuando, se eu acertei o robô atuando, e ele tocou lá o 61, a hora que ele voltou aqui no 111, no menos 11, a probabilidade dele sair aqui e entrar para dentro do filé novamente é muito grande para mim. Para mim, para o meu jeito operacional. E como esse FIBO aqui no dólar, querendo ou não, ele é
ele tá curto. Então é muito interessante você entrar aqui e levar lá para 7,6. Olha lá, 21 pontos. É como eu disse, é para pegar tudo, vai depender do seu tipo de gerenciamento. Você pode estar entrando aqui e sair ali no 4,8, pegar 12 pontos, como eu tento sempre estar fazendo no dólar. Então, pegaria aí esses 12 pontos aqui, bem interessante. E olha aí como o preço ele sai aqui do 23, toca o 7,6, segurou no 7,6 com uma falha de rompimento de 3 box, que é uma correção também de toda essa perna aqui de trás. Olha só que interessante, né? A hora que chegou aqui, filé, ó, vendi pro filé. 15 pontos. E tudo isso num Fibogap. Tá trabalhando um gap aqui, um Fibogap, que olha só como que ele foi respeitado. Olha como que o preço foi lá novamente no 61 e rompeu o 205 e tá subindo. E tá indo embora. Tá seguindo o seu rumo. Para onde? Não temos como prever, mas ele vai para algum lugar, né? Sempre ele vai, olha aí. E a probabilidade é que, então, se eu trouxe o alvo é aqui, ó, então quando eu estendo o Fibo, é no alvo ali no 61. E aí, ó, já estamos indo novamente lá, como eu disse, subindo um pouquinho mais, estamos voltando para a região do 5.300 aí. O dólar subiu bem hoje. A dinâmica do Fibo também, trabalhando ela, ganhou dinheiro. Então, é assim, quem foi pego hoje por causa do dado de manhã aqui, e de repente o dia acabou porque foi pego nesse movimento aqui climático, um movimento que muitas vezes não dá para se prever, né? Então normal, acontece, é coisa do mercado mesmo, o mercado vai acontecer essas coisas, não temos como fugir, uma hora ou outra o mercado te pega, tá? Mas para quem começou a operar um pouco depois, né, esperou mais a questão das 10 da manhã, porque o mercado está se apresentando bem difícil a questão da abertura, você está apontando algum tipo de direcional, né? Então às vezes você vai esperar bastante uma confirmação, vai esperar às vezes por aquilo que lhe é mais agradável, comum de estar vendo, né? E aí, por exemplo, que nem aqui, provavelmente quem estava com esse Fibogap traçado aqui e conhece, né, claro, a dinâmica, tudo mais de como que é o funcionamento do Fibonacci, aqui ele comprou e aqui fez um belo gain, trabalhou muito bem a mão aqui, provavelmente fez um trade só no dia, precisou de um trade para estar extraindo o capital necessário. Então também tem essa aí, o que o Fibonacci, o Fibogap pode fazer, né? Ele te dá, como eu disse, ele te dá um poder de pontos gráficos do mercado muito forte mesmo. É o Fibo que eu mais gosto de trabalhar, sendo bem sincero, é o Fibogap. Quando eu aprendi a trabalhar com ele, que eu entendi a lógica dele, que eu entendi o funcionamento dele, eu vi que ele é muito poderoso. Eu não gostava de tradar gaps, dias de gap para mim eram dias difíceis para mim tradar, mas com o Fibogap deu essa outra visão para mim. Uma outra coisa assim que eu quero dizer a vocês aí pela estatística montada do aluno do Rossi, que é o especialista em Fibogap aí, os melhores gaps tanto para o dólar quanto para o mini índice não são muito, para você estar traçando o Fibogap, não o gap interno. Aí você está pegando o que? No mini dólar até 20 pontos, tá? De gap. No mini índice aqui, no máximo 600 pontos de gap. Aí se passar o gap desses 20 pontos ou desses 600 pontos, procura o Fibo interno, aquele Fibinho que eu mostrei aqui para vocês, que eu esperei fazer toda essa andada aqui, tracei esse Fibo aqui. Então a mesma coisa também aqui no dólar, na abertura aqui do dólar. Se você não quis traçar esse Fibogap aqui, o que você poderia ter feito? Você poderia ter traçado esse outro Fibogap aqui, ó, o Fibo interno, né, para se dizer.
Então, que seria esse fibro interno aqui, tá? Talvez ele não funcionasse tão bem como o outro, tá? Olha lá, ele foi, né, ele passou do -11, enfim. Então ele já não funcionou tão bem como o outro, como esse aqui. Então essa perna aqui talvez não tenha uma representatividade de robô tão grande como essa perna aqui, tá? Então procure isso também, procure entender qual foi a psicologia por trás de como foi desenvolvida essa técnica, tá? Como que é o desenvolvimento dela. Porque se você não entende o desenvolvimento da psicologia, da técnica que você quer operar, do indicador que você quer operar, você vai estar operando no vazio, tá? E isso daí não vai ser bom para você no longo prazo. Vai acabar que essa conta não vai fechar positiva para você. Então deixa aberto aí para vocês que queiram se especializar, por assim dizer, um pouco mais nessa questão, tanto do Fiborobô quanto dos padrões de boxe, as minhas masterclass e mentorias, que funcionam da seguinte forma. Por que eu chamo de mentoria masterclass? Porque a masterclass é a primeira aula, onde a gente vai ter lá 3 horas mais ou menos, 3 horas e pouco, de apresentação. Cada uma das mentorias, tá? Cada uma delas tem essa duração de 3 horas. E aí depois eu tenho o acompanhamento através do grupo do Telegram. Ali você vai estar todo dia, se for necessário, da gente conversando perdão, sobre as suas dificuldades. Você vai estar me perguntando se está traçando certo ou não. Você vai estar procurando tirar suas dúvidas do cotidiano. E isso é a mentoria em si, né? Eu estar tentando auxiliar para o quê? Para que você consiga estar desenvolvendo o seu operacional. Porque não adianta você tentar ficar copiando o operacional das outras pessoas. No final não vai acabar também não dando certo, porque o seu jeito de operar ele tem que estar conciso com a sua psicologia, tá? Não adianta eu tentar operar, por exemplo, igual o Felipe Aranha opera, porque eu não vou conseguir. Não é o meu estilo operacional. O meu estilo operacional é como eu falo aí para vocês o jeito que eu opero. E aí talvez também o jeito que eu opero não seja para você, porque às vezes você consegue entrar aqui, por exemplo, nessa falha de rompimento de 2 boxes aqui, e você leva o preço até lá em cima, você consegue pegar 60 pontos aí para cima. Então, cada pessoa tem seu estilo operacional, cada pessoa tem a sua maneira de estar tradando, e é isso que a gente faz quando a gente está assessorando, a gente está dando uma mentoria para alguém. Que é o quê? É tentar ajudar a pessoa a encontrar o operacional dela. E que às vezes é muito mais difícil você estar encontrando ele apenas com conteúdos gratuitos, tá? Então também tem essa. Eu fiquei 1 ano para fazer meu primeiro curso. E aí esse primeiro curso, né, vamos dizer assim, todo esse método que eu estava estudando durante 1 ano, eu fui ver que muita coisa que eu tinha na minha mente estava errada do método, porque eu não tinha aquela assessoria que o professor me deu naquele momento. Então também tem essa. Se você às vezes quer se aprofundar um pouco mais no entendimento de determinado método, você tem que procurar essa assessoria, tá? Não estou falando que é necessário que você tenha que estar comprando minhas mentorias, enfim. Dá para se aprender com o que eu estou gerando aqui de conteúdo. Porém, como eu disse, não tem aí assessoria, não tem aquele tato do dia a dia da gente estar podendo estar mais próximo na questão da troca de ideias, às vezes do momento de aconselhamento para um violino que aconteça, por exemplo, que nem aconteceu hoje, das pessoas que fez a mentoria comigo, acabou tendo um violino e veio conversar comigo. E tipo, eu simplesmente mostrei para ele que é uma coisa comum, que vai acontecer e que ele não pode levar isso para outro dia. Só que pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e que a gente vá ter que conversar de novo. E é isso que está dentro da mentoria, tá? Não só a questão de eu estar assessorando e tirando dúvidas sobre os padrões de boxe ou sobre
Fiborobô, mas também a questão de como que a gente tem que estar se portando como day traders, por assim dizer. Beleza? Então, esse vídeo aqui, essa aula foi sobre o Fibogap, o poder dele. Acho que ficou bem claro hoje. O dia de hoje foi muito didático para isso, para quem aprendeu já essa técnica, para quem conhece essa técnica sabe que tem muito valor e dá para se extrair muito valor com ela. Ela te dá, como eu disse, bons pontos para se estar entrando, boas regiões de alvo, e o preço respeita muito a partir do momento que você consegue encaixar ela dentro de um movimento que tenha, como eu disse, algum tipo de robô inserido, algum movimento de robô inserido nele. Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece, ajuda a fortalecer o canal, que é assim que o YouTube ele vê que o meu conteúdo é relevante, através das curtidas que vocês dão, através dos compartilhamentos com outras pessoas. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações. Eu sempre estou falando sobre Fibonacci, eu sempre estou falando sobre padrões do Renko. Se você gosta de treinar Renko, se você gosta de Fibonacci, tá no canal certo. Eu gosto muito, uso no meu operacional. São coisas que vieram a somar muito para mim estar operando de uma forma que eu posso estar buscando o melhor direcional do mercado. Como eu disse, Fibogap, para você estar traçando sempre a favor do gap, tá? Pode ser que o gap mude, tá? Que o trade mude e ele venha e inverta, mas é mais raro de acontecer também. E como eu disse, alvo de 161 no Fibogap geralmente é atingido no mesmo dia. Outra coisa, para terminar, Fibogap, ele é apagado no mesmo dia, você não leva ele para o dia seguinte. Beleza? Então, no mais, sempre muito obrigado aí pela audiência de todos, forte abraço e até o próximo vídeo.